Um bom sábado para você que é membro da IARC Central de Olinda. Hoje nós estamos iniciando a primeira transmissão ao vivo do nosso culto e escola sabatina. E eu convido a você, nesse momento, para um momento de oração, antes de iniciarmos a nossa programação. Oremos. Grandioso Deus eterno Pai, soberano és tu sobre toda a terra. Nesse momento especial, Senhor, estamos unidos através das redes sociais, para honrar, louvar e engrandecer o teu santo nome. Abençoe esse culto, que tudo que possa ser feito aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. É isso que pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E nesse momento especial agora, nós teremos os minutos prévios com a nossa amiga Deise. Bom dia, feliz sábado. Nesse momento nós vamos dedicar as nossas vozes unicamente para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Então vamos cantar agora ao olhar para a cruz, porque quando olhamos para a cruz, lembramos do grande ato de amor salvífico do nosso Deus. Possamos meditar nessa letra e nessa canção. Amém. Sem rumo certo.
apegarmos a Ele, nos aproximarmos dele. Portanto, tudo o que devemos fazer nessa vida deve ser para a honra e glória do nome do nosso Deus. É tudo por Ele. Possamos entregar nesse momento as nossas vozes, os nossos pensamentos, unicamente para louvar e agradecer o nome do nosso Deus. Vamos cantar tudo por Ele. Seja só por Ele e para Ele.
Amém? Nesse momento nós vamos começar um momento mais que especial, que é o estudo da Palavra de Deus dentro da lição da Escola Sabatina. No entanto, agora vamos fechar os nossos olhos para que Deus possa nos orientar e nos guiar dentro desse estudo. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Obrigada por tua misericórdia, por mais um sábado maravilhoso que o Senhor nos concede. Aniversário da criação que o Senhor fez para nós, para o nosso benefício. Nesse momento te pedimos que teu Santo Espírito se faça presente em nossas mentes, em nossos corações, em nossos lares, para que recebamos a mensagem vinda dos céus. Que esse estudo possa nos elevar para mais perto de Ti, possa transformar a nossa vida e reafirmar a certeza de que o Senhor está voltando para nos buscar. Em nome de Jesus pedimos essas bênçãos maravilhosas. Amém. Agora convidamos o nosso amigo Vitor, que fará parte comigo deste programa da Escola Sabatina, para dividirmos e discutirmos juntos a lição desta semana. E você terá a oportunidade de mandar suas perguntas para que nós possamos aqui, quem sabe, solucionar suas dúvidas ou até ensinar um pouquinho mais de Jesus para você. Fique à vontade para mandar suas perguntas no momento exato. A nossa direção vai mandar para a gente vai responder junto com você. Vamos lá, Vitor? Irmãos, bom dia a todos. Feliz sábado mais uma vez. Só passar aqui o material de Deise. Queridos, estamos hoje aqui num momento especial, tá? Só para deixar claro para vocês que essa é uma transmissão online, ao vivo, né? Onde a igreja está fechada. Estamos aqui em número reduzido de pessoas, né? E tomando todas as precauções possíveis para que possamos aí preservar a nossa saúde e o nosso próximo, ok? Então vamos agora iniciar a lição propriamente dita dessa semana, Daniel capítulo 12. Vamos aqui debater um pouco dessa lição e infelizmente já se chega ao fim, o fim do trimestre, né, de Daniel, mas entraremos logo mais numa lição também muito boa, tá certo? Então, Deise, Daniel capítulo 12, de acordo com a lição, o título é Do Pó às Estrelas. Do Pó às Estrelas. Veja, para a gente se situar aqui no contexto histórico, deixa eu só abrir a minha Bíblia. O livro de Daniel, capítulo 12, ele começa assim: nesse tempo. Então é importante a gente parar um pouco e refletir, fazer a pergunta para a própria Bíblia. Nesse tempo, que tempo está relacionado a esse tempo? Que tempo é esse que inicia o capítulo 12? Isso nada mais é do que uma continuação do capítulo 11, porque nós vemos ali reinos, o reino do norte, o reino do sul, guerras. O livro de Daniel, ele começa com Nabucodonosor tomando Jerusalém, e nós vemos ao decorrer do livro muitos reinos que surgem e caem, né? Então o contexto de guerra ele é eminente nesse livro, e por trás de tudo isso existe um conflito cósmico, que é a luta entre o bem e o mal. Mas nesse tempo, que tempo é esse? Esse é o tempo do fim, relatado lá no capítulo 11, verso 40. Certo? É o mesmo tempo, é o tempo do fim, que se levantará Miguel. Se levantará Miguel, diz. No tempo do fim, Miguel se levantará. E quem é Miguel? Vou deixar para você. Quem será Miguel? Né? A Bíblia fala em diversos relatos em que Deus estava presente no meio do povo, protegendo o povo, inclusive na saída do povo do Egito. Quem estava acompanhando o povo do Egito para a saída do Egito naquele período? Era Miguel, o anjo do Senhor, né? O príncipe do exército do Senhor, aquele que se levantará em breve para salvar o seu povo. E Miguel tem um papel super importante para nossas vidas, porque ele nos protege, né, Vitor? Dentro até do processo do nosso julgamento no céu, Miguel está presente, fazendo o seu papel não só como nosso advogado, mas também como anjo, né? E o nosso Cristo é este, e nós acreditamos também ser Miguel,
a representatividade em anjo do nosso Jesus. Então Miguel, na palavra, diz que ele se levanta, né, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, no verso 1 do capítulo 12. E esse tempo, o tempo do fim, no qual ele se levanta, é o tempo final. Porque quando ele se levanta, ele vem para quê, Vitor? Para buscar o povo escolhido de Deus. Então essa é a função de Miguel dentro desse capítulo 12 de Daniel. Queridos, e é interessante perceber aqui um detalhe. Nesse tempo do fim, voltando um pouco, diz assim, se levantará. Se levantará, essa é uma palavra interessante que a gente precisa compreender. Miguel se levanta, e a palavra levantar é amar em hebraico. Que nunca, no início, Miguel se levanta, mas no final, dê uma olhadinha lá no capítulo 12, no verso 13. Levantar de Miguel para salvar é o mesmo levantar da ressurreição. Entende? Então, voltando ao texto, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado no livro, escrito no livro. Então também vemos aqui desde uma cena de julgamento. Quando Miguel vem, ele se levanta para salvar seu povo, e o levantar-se faz referência, faz eco à ressurreição daqueles que morreram em Cristo, tá? E aí a cena de juízo novamente, porque no capítulo 7 nós também temos uma cena de juízo em que o tribunal se assenta para julgar o poder opressor. E nesse momento aqui, Miguel se levanta para também executar o juízo sobre o mesmo poder opressor. Então, dada a introdução da lição, nós vamos aqui para a nossa primeira pergunta. Miguel, nosso príncipe. Quem muda? Vamos lá. Estamos aí num conflito de grande angústia. O tempo do fim, onde perseguições, onde o povo de Deus será perseguido, será torturado, né? E Miguel, nosso príncipe, ele surge nesse momento para reivindicar aquilo que é seu por direito. Então, de acordo com o que muda no tempo, a lição faz a seguinte pergunta: quem muda o curso da história no tempo do fim? De acordo com Romanos 8:34 e Hebreus 7:25. Como esses textos nos ajudam a entender o significado desse texto? Daniel 12:1. Vamos lá? Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 8:34 e depois em Hebreus 7:25 para nós embasarmos a resposta para essa pergunta. Lembre-se que Daniel 12:1 fala do levantamento de Miguel nos últimos tempos, né, para fazer justiça ao povo, para proteger o seu povo. E em Romanos 8:34 nós vamos ter as seguintes palavras. Diz assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja que quem muda a história, quem muda o rumo da história é Cristo Jesus, que está à direita do Pai, que está intercedendo por nós. Em Hebreus capítulo 7, vamos abrir lá, Hebreus capítulo 7, verso 25. Diz assim: este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Ou seja, quem continua para sempre? Quem é o nosso sacerdote imutável? O nosso Cristo Jesus, que nesse momento está no santuário celestial, intercedendo por cada um de nós. Vejam que no decorrer dessa história, quem muda o curso dessa história no tempo do fim é justamente Cristo, que é o nosso juiz, o nosso advogado. É Ele que pode nos ajudar nesse período. Ele que vai saciar
isso, nós temos que entender esse Deus maravilhoso, o Deus que ama você a qualquer custo, né? Só complementando aqui o que foi dito, né? Veja, a vitória que Miguel traz ao seu povo não é uma vitória simplesmente política, é uma vitória, é um triunfo religioso. Além do, não é somente um triunfo político ou religioso, mas é a vida vencendo a morte. Porque quando Miguel se levanta para dar vitória ao seu povo, aqueles que dormem no pó da terra vão ressuscitar. Então a vida neste momento, ela vence a morte. Certo? Certo, Deise? Muito bem. Então, Miguel. Agora, para quem está acompanhando a lição do trimestre de Daniel, está situado com o nome Miguel. Certo? Nós não temos dificuldades em ver Miguel como título honorífico de Cristo numa batalha contra o seu inimigo, que é Satanás. Nós não temos problema nisso. Mas veja mesmo, eu vi um comentário essa semana muito interessante. Vou fazer uma pergunta aqui. Satanás, ele é vamos dizer que ele foi o anjo mais forte do universo, mais poderoso. Mesmo assim, ele tinha poder para lutar com Deus. O que é que você acha? Muito pouco. Deus é Deus, né? Poderia até lutar contra Deus, mas vencer contra Deus. Justamente, por mais forte que ele fosse, ele não teria condições de lutar contra Deus. E veja que interessante, Deus, num simples sopro, ele destruiria Satanás. A guerra não é uma guerra de espada, mas é o caráter de Deus que está em jogo. Deus luta, Satanás luta para destruir o caráter de Deus. E Deus aqui nesse momento, ele se coloca no título honorífico como Miguel, o príncipe dos príncipes, certo? Ele toma uma posição, vamos dizer, de combate de igual para igual, para que não haja desvantagem, para que Deus não leve vantagem nessa consequência. Mas veja como Deus é justo, ele vai de igual para igual com um anjo, né? Deus não é anjo, Deus é Deus, mas nesse momento, nesse embate, ele se faz para que o duelo seja de igual para igual, que não haja nenhum tipo de vantagem. É isso? Então Miguel não é Cristo, nós não estamos colocando aqui que Jesus seja um anjo, um ser criado, mas Miguel é um título honorífico de Cristo, conforme também nós vemos lá em Judas 9, que Miguel é aquele que batalha contra Satanás, é aquele que tem o poder para dar a vida, que levanta, que faz que na sua vinda quem dorme no pó da terra ressurja. Vamos passar para o próximo dia, Deise. E aí, voltamos aqui para Daniel capítulo 12, verso 1 ainda, tá? Depois que Miguel se levanta, haverá um tempo de angústia. Vamos falar um pouquinho desse tempo de angústia? A Bíblia, esse tempo de angústia não é singular aqui no livro de Daniel. Jeremias, no capítulo 30, ele fala, fazendo menção ao exílio babilônico, que o tempo de angústia em que o povo judeu iria sofrer decorrente ao exílio seria um tempo como nunca houve. Seria um tempo de muito sofrimento para o povo judeu. Mas aqui se referindo também, Jesus também faz menção a isso, né? Jesus, ele em Mateus 24, 39, deixa eu dar Joaquim, abre aí, Deise, Mateus 24, 39. Tempo de angústia, desculpa, é que a gente não está muito acostumado aqui ao vivo, mas o tempo de angústia, Jesus também se refere a ele, como nunca houve antes. Então veja que não é uma coisa singular do livro de Daniel, mas falando
imaginar um pouco esse tempo de angústia aqui. Acho que é Mateus 24:15, né? Jesus, ele fala de como vai acontecer todo esse processo de perseguição. Primeiro, nós já vemos um processo de perseguição ainda na era apostólica, né? Em que os apóstolos, o movimento de pregação do Evangelho, eles são perseguidos pelos judeus tradicionais que não aceitavam Jesus naquele período. O Império Romano já estava instalado na sociedade, já havia dominado Jerusalém, e eles também tinham um movimento contra a manifestação cristã, até que haja a conversão futura do imperador de Roma, né, ao cristianismo. Mas veja que esse período de aflição que Daniel traz é um período muito longínquo, né? Temos a fase da igreja cristã primitiva que sofre a perseguição severa pelo Império Romano. Basicamente, quase todas as pessoas são dizimadas ao fio da espada, crucificadas, queimadas. Todo esse processo, agora no tempo do fim que nós estamos vivendo, quando o século for se fechando, para nós identificarmos a volta de Jesus, também sofreremos grandes tribulações. Não serão pequenas. E a Bíblia em Mateus diz, né, que nós temos que fugir de onde estivermos. Esse foi o conselho que Jesus deu quando Jerusalém foi ser destruída, no período ainda do Império Romano, né? Quem estiver no campo, que fuja, não olhe para trás, não se volte para trás, né? Que as pessoas fugissem, porque a perseguição seria intensa. Então, aqueles que realmente serviam a Deus, que estavam atentos às suas palavras, eles não ficaram para trás, eles prosseguiram e tiveram suas vidas preservadas. No tempo do fim, aqueles que confiarem no Senhor, aqueles que firmarem sua fé no Senhor, estudarem a sua palavra, saberão muito bem quais serão os acontecimentos que antecederão a volta de Jesus, saberão quais serão as agonias que nós vamos sofrer e por que Deus, por que Miguel estará o tempo todo com o povo, segurando sua mão, fortalecendo espiritualmente. Esse é o tempo de grande angústia, né? Fomes, guerras, destruição. Cada vez mais um homem querendo destruir o outro homem, né? Destruir o seu igual. E Deus vai estar fortalecendo o seu povo, o povo que escolheu servir, o povo que escolheu amá-lo em todas as circunstâncias. Isso mesmo, irmãos. Então, nós vamos passar aqui, só para também deixar claro para vocês. Todos os microfones aqui a gente está passando de mão, mas eles foram esterilizados com álcool em gel. A nossa irmã Andresa também vai trazer agora, nesse momento, para que vocês fiquem cientes de que estamos tomando todas as precauções. E para lembrar para vocês que, para vocês lavarem as mãos, passarem álcool em gel, para todo mundo ficar imune ao vírus, né, do coronavírus. Pessoalmente, a gente vai guardar esse momentinho agora para a gente novamente se higienizar. Na lição de segunda-feira, fala assim, o título é Escrito no Livro. Escrito no Livro. Daniel, voltando, Daniel, capítulo 12, verso 1, lá no finalzinho diz assim, ó, naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Veja, é interessante, porque lá em Daniel 7, vai falar também uma cena de juízo, vai falar também livros, quando o tribunal se assenta. Deixa eu só achar o texto. Isso. Um rio de fogo emanava e saía diante dele. Eu vou ler o verso 9, tá bom? Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo emanava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Uma cena de juízo também no capítulo 7, nós vemos também essa mesma cena
no capítulo 12 de Daniel, quando Miguel vem, ele vem trazer juízo. E esses livros, que são esses que estão escritos no livro? Como a gente pode identificar que livros são esses? Existem livros no céu, um relato, precisa ser identificado? A gente pensa que não precisa, né? Mas Deus, ele é muito organizado. Imagina que você é dono do escritório, Vitor, você tem que ter todos os seus registros de movimentação bancária, registros de ponto dos seus funcionários, todo o registro. Deus, da mesma forma, trabalha assim, ele registra tudo que nós fazemos. Nós temos um livro da vida, onde o nome dos santos do Senhor estão lá registrados, aqueles que estarão nos céus. Nós temos mais um livro em que os nossos anjos relatam as nossas boas obras, e um livro que são relatados as más obras de todo e qualquer ser humano, inclusive e principalmente dos ímpios, né? Os ímpios, quem são? São aqueles que negligenciam a voz de Deus em relação ao amor ao próximo, né? Em relação a vivermos o amor a Deus, em vivermos uma sociedade em que nós possamos ajudá-los e tudo mais. O que acontece? Nesse livro da vida, só serão registrados os nomes daqueles que aceitaram Cristo Jesus como seu Salvador, que estiveram com Deus em todo o tempo, que mantiveram seu coração contrito em relação à atuação de Deus nas suas vidas. Aquelas pessoas que não quiseram se aproximar de Deus, que não quiseram mudar a sua vida, elas infelizmente não estarão presentes, não estarão registradas no livro da vida, que está lá nas mãos do nosso Deus. Então, o livro que se abre no julgamento, esses livros são os livros em que Deus comprova para os juízes, né? Comprova para as pessoas que estão presentes ali no juízo, que o nosso juiz é Cristo, os nossos bons atos, né? E não porque fazemos por nosso mérito, mas por causa do mérito de Cristo Jesus que morreu por nós na cruz. Porque Ele foi bom, nós recebemos a sua bondade, nós recebemos a sua justiça. Então, esses livros que mostram quais foram os nossos bons atos, os nossos maus atos, que estão lá representando a nós também, né? Como Jesus também nos representa como nosso advogado e nos mostra por que somos justificados nele. Amém. Irmãos, eu gostaria de citar um texto aqui de Malaquias 3,16, que fala justamente de livros, onde tem os relatos das boas ações, dos salvos e dos ímpios também. Diz assim, Malaquias 3,16: Então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-eis como o homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Interessante esse texto, né? Que vai falar justamente de livros que existem nos céus, que vão registrar as ações, tanto positivas quanto negativas, né? E também, Deise, dando ênfase a esses livros, Apocalipse 3,5. Veja que também que interessante esse texto, falando de livros que comprovam realmente que existem livros no céu em que nossos atos estão sendo registrados. Diz assim, Apocalipse 3,5, diz assim: Ao vencedor será assim vestido em vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Interessante esse texto, né? E assim, nos traz a certeza de que estamos no caminho certo. Porque a partir do momento que aceitamos Cristo Jesus como nosso Salvador e vivemos uma vida dentro das perspectivas, dentro dos padrões que Cristo Jesus ele insere, né? Através da sua atitude, do seu próprio exemplo, e passamos a viver como Ele viveu, nós temos a certeza de que Ele está lá nos justificando. Ele nos representa diante do Pai. Ele carregou sobre si os nossos pecados, né? Por suas pisaduras nós passados. Então, Cristo, quando Ele se apresenta, não só como juiz, mas também como advogado nosso nesse sistema de investigação, Ele mostra a Deus que nós somos salvos porque Ele morreu por nós.
e os nossos pecados ali foram perdoados. Nós temos uma grande alegria em saber que Deus perdoou os nossos pecados e hoje Ele nos representa dentro do santuário celestial. Então isso é maravilhoso para nós. Não há coisa melhor na vida. Só dando uma ênfase aqui para que você entenda mais, Vitor, Deise, livros no céu, para que isso, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, realmente. Mas os anjos, eles não são oniscientes. E para que não tenha nenhum tipo de questionamento a Deus, porque Deus está salvando pecadores, esses livros são necessários. Veja que hoje em dia é muito paralelo, Deise. O juízo hoje que acontece assim, uma esfera judicial aqui terrena, porque nós temos 3 fases do juízo, e isso acontece no céu. Não vou entrar aqui propriamente nessa situação, mas só para que a gente entenda. Hoje, quando uma pessoa ela é suspeita de um crime, precisa-se de uma investigação. Precisa de uma investigação. Então, existe um juízo investigativo. Depois disso, existe um juízo de comprovação, onde todos os atos, toda investigação, ela vai estar anotada e comprovada para que assim aquela pessoa que está sendo acusada seja de fato condenada ou não. E por fim, uma vez que ela esteja condenada ou não, existe o juízo executivo, que é ou absolve ou condena, né? Só para que a gente entenda que é muito o que acontecia no santuário terrestre. São figuras das coisas celestiais. Então o juízo que o povo passava no dia do Yom Kippur é um juízo que acontece no céu, que está acontecendo e que vai estar em seu momento de execução. Não é isso? E irmãos, nós não temos que ter medo desse juízo. Nós temos que fazer a nossa parte, porque Deus é justo na sua personalidade. O seu caráter é justo, o seu amor é justo. Então nós não temos que ter medo desse juízo. Nós temos que estar preparados para quando Jesus for enfrentar, né, esse processo judicial, ele comprovado literalmente que morreu para nos curar, nos livrar e nos perdoar dos nossos pecados. Ok. Vamos avançar um pouquinho aqui, tentar agora, por conta do tempo. Nós vamos agora aqui falar um pouco da ressurreição, que é uma doutrina muito importante. Veja, quando Miguel ele se levanta, ainda no capítulo 12, verso 1, nós temos a seguinte lição. Nesse tempo se levantará Miguel. Verso 2: muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a doutrina da ressurreição é a grande esperança que o ser humano tem. Veja, no momento em que o homem morre, a sua consciência, ele já não tem mais consciência. Seus pensamentos perecem e ele fica aguardando o dia do juízo. E o dia desse juízo será quando Miguel vier. Porque quando aqueles que ouvirem a sua voz se levantarão para a ressurreição. Mas veja que interessante aqui, a gente tem que prestar atenção no que o texto traz, e às vezes traz uma alfinetada, que diz assim: uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. Será que nesse momento em que Miguel se levanta, que ele vem, os ímpios também vão ressuscitar? Será que vão ressuscitar? Vocês acham que vão? Será que a palavra de Deus diz que os ímpios mortos, né, nessa segunda vinda de Jesus, eles ressuscitarão? Ou apenas os salvos? Veja, a Bíblia ela tem que interpretar ela mesma, né? Então a Bíblia em Apocalipse 1, verso 7, diz assim: e eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Isso falando do mesmo evento de Miguel. Até quantos o transpassaram. Então nós podemos aqui fazer uma inferência ao texto, dizendo que naquele momento em que Miguel vir, os que são justos vão ressuscitar, mas não todos os ímpios vão ressuscitar, mas aqueles que os transpassaram, para reconhecer que ele é o Deus, é o Messias, é o Salvador.
Irmãos, inclusive no verso 3 do capítulo 12 de Daniel diz assim: os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Ou seja, todas aquelas pessoas que tiveram Jesus, que receberam Jesus como seu Salvador, que utilizaram dessa sabedoria, eles vão resplandecer como se fosse um amanhecer. Então, os salvos que estavam mortos em Cristo ressuscitarão e verão Jesus voltar, verão Miguel vir socorrer o povo, vir resgatar o seu povo. Isto é importantíssimo, porque isso nos mostra que nós devemos crer nesse Deus maravilhoso. Agora, eu convido a igreja a abrir o seu livro, a Bíblia, no capítulo 8 de Romanos, no verso 18. Porque não devemos temer a tudo que vem pela frente, né? A todo esse processo, né, Vitor? Às vezes a gente fica com medo, poxa, o tempo do fim é angústia, é aflição, e como a gente pode proceder? Qual é a certeza que eu devo usar para alimentar o meu coração diante desse tempo? No verso 18 do capítulo 8 de Romanos, nós encontramos as seguintes palavras: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Veja que Paulo ele tinha firme certeza de que por mais que viessem as tribulações da vida, pela pregação do Evangelho, por termos a consciência de que precisamos levar Jesus à frente, por mais que as situações fossem horríveis, nós tínhamos que ter alegria no nosso coração, porque a glória que viria sobre nós era muito maior do que todo e qualquer sofrimento. Então, essa certeza, né, de que Cristo ressuscitou, e por isso nós também, se morrermos em Cristo, vamos ressuscitar e vamos vê-lo voltar para buscar o seu povo, deve alimentar o nosso coração para sempre, né? Até que Jesus volte, até que Miguel se levante e venha socorrer o seu povo. Então, nós temos essa certeza. Deus está sempre ao nosso lado. Ele controla a história. Nada passa despercebido. E temos que alimentar o nosso coração com essa certeza. Isso, irmãos. Na quarta-feira aqui, nós vamos falar um pouco aqui o título é o livro selado. Daniel capítulo 12, verso 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Que interessante, né, irmãos? Veja, existem aqui teorias sobre esse tempo do fim e esse livro. Mas o livro que, particularmente, assim, nós entendemos é o próprio livro de Daniel. O livro de Daniel, ele ficou incompreendido durante muito tempo, durante a história, mas a partir do movimento do tempo do fim, esse livro foi estudado cada vez mais. E veja que interessante, fazendo só uma analogia no tempo presente. Estamos aí passando por pandemia e você vê pessoas. Eu entrei no ônibus essa semana e eu contei 4 pessoas com a Bíblia aberta. Isso não é comum no nosso dia a dia. Então veja, as pessoas percebem que no tempo do fim elas precisam se chegar a Deus. Elas precisam conhecer mais dos fatos, dos acontecimentos que virão, né? Então esse livro selado, eu anotei aqui, eu fiz um pequeno comentário. Este é o livro de Daniel, que estaria selado e fechado até o tempo do fim. Quando esse tempo chegasse, ele seria aberto, investigado, e o conhecimento, particularmente de sua mensagem profética, se expandiria. O tempo do fim começa no final dos 1260 anos de supremacia papal, conforme relata Daniel 7,25. Esse fato é confirmado pelo próprio livro de Daniel, no capítulo 6 e 7. Irmãos, você tem mais algo a acrescentar sobre esse livro selado? Daniel deve ter ficado com uma dúvida, né? Poxa, mas por que esse livro vai ser selado? Ele devia estar assim, com muita expectativa para saber o desenrolar da história, até aflito, porque ele sabia que seria um período de grande sofrimento. Mas por que Deus decidiu selar? Porque Deus é tão sábio que Ele sabe que existem momentos sociais, momentos históricos, para que nós possamos entender até o que se passou.
e até o que vai se acontecer. Uma das coisas interessantes dentro do estudo da história é que é importante estudar a história para nós sabermos o que aconteceu no passado e o que pode vir a acontecer no presente e futuro, né? Então, quando Deus pediu para que Daniel selasse o livro, e por muito tempo, né, as pessoas não conseguiam entender o contexto histórico, o contexto profético de Daniel, foi porque havia um momento exato para que as pessoas entendessem, né? E outro detalhe, Daniel sabia que o saber se multiplicaria. Não era só o saber científico, técnico das coisas, mas o interesse pela palavra de Deus também retornaria, se reacenderia no coração de muitos, principalmente aqueles que sempre adoraram a Deus sobre todas as coisas, que tiveram Deus como seu foco de vida. Então, esse livro ele foi reaberto, e no período da história muito importante. Nós sabemos que em 1844 nós tivemos o grande desapontamento, né, de muitos cristãos, por parte também do movimento milerita, que entenderam a entrada de Jesus no santuário celestial como se fosse a vinda de Jesus para buscar os santos. Mas nós sabemos que a partir de 1843, mais ou menos, que os mileritas começaram a investigar mais aprofundadamente as profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse, e na sua animação, né, e ansiedade de ver Jesus, eles tiveram uma interpretação errada primariamente, mas depois voltaram a estudar, depois da sua decepção, e entenderam que a profecia de Daniel havia se encerrado, porém, nós tínhamos outras que ainda estariam em conclusão no decorrer dos anos. Então, isso nos mostra que em todo o tempo existe o tempo certo para nós entendermos determinados aspectos, tanto da palavra do Senhor, quanto da nossa própria vida, né? O que ela traz para nós. Então, Daniel, apesar de ter ficado aflito, de não saber o desenrolar da história, ele tinha certeza de que Deus estava com tudo sobre ele e que nada sairia do seu controle. Da mesma certeza, nós temos que partilhar hoje, certos de que nada está fora do controle das mãos de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Para encerrar nossa participação aqui na Escola Sabatina, por conta do tempo, o tema da quinta-feira é o tempo de espera. Esse seria o capítulo que levaria mais um pouco de tempo para que a gente veja datas, números, né, aqui proféticos mencionados, porque ele vai falar de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, vai falar de 1290 dias, também 1335 dias. Então a gente precisaria de um pouco mais de tempo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou gravar um vídeo explicando isso aqui, vou disponibilizar para a equipe, para que a gente trate dessa lição. Mas veja, para a gente encerrar, durante tudo isso da angústia de Daniel, a Bíblia traz para o próprio Daniel um conforto, porque no verso 12 vai dizer assim, bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Bem-aventurado. Tu, porém, falando para Daniel, tu, porém, segue o teu caminho até o fim. Quem está falando para Daniel é o homem vestido de linho, está no livro. É o próprio Miguel, o próprio Cristo. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. Ou seja, esse tempo não vai caber a ti. Não é o teu tempo, mas é o tempo do fim. Tu descansarás, e ao fim dos dias, ao fim dos tempos, te levantarás para receber a tua herança. Isso aqui, irmãos, a herança, a esperança do cristão não está na sua morte e ele receber algum tipo de prêmio logo depois da sua morte, ou condenação. O juízo era o seu momento, e a recompensa do ser humano é na ressurreição. É na vida de Cristo que está a nossa esperança. Por isso que Paulo diz, Paulo é tão enfático em apontar isso, que a sua esperança está na volta de Cristo. Deus abençoe você que participou, que compartilhou aí através das redes sociais. Estamos felizes, é uma situação nova para a gente, ainda estamos nos acostumando, mas estamos felizes porque trazemos aqui um pouco da lição da Escola Sabatina e nos interagimos, mesmo virtualmente. Isso, então nós vamos convidar vocês agora para esse momento, nós fechamos os nossos olhos e oramos a Deus, pedindo para que Ele possa gravar essa mensagem no nosso coração. Oremos?
Senhor, muito obrigado pelo estudo da lição. Foi maravilhoso saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. Foi maravilhoso saber que Miguel vai se levantar para defender o seu povo, Deus. Foi maravilhoso saber que o nome dos teus santos estão registrados no livro da vida e que nós dividiremos a vida eterna contigo, Deus. Nos purifica, nos santifica e reafirma a nossa fé. Faz com que a gente, Senhor, aprenda mais de Ti e que nesse tempo de dificuldade possamos lembrar que o Senhor é o Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E que por mais que muitas pessoas ainda não Te conheçam ou não Te deem crédito, que essas vidas possam ser entregues nas Tuas mãos, para que elas possam sentir a Tua presença e a paz que excede todo entendimento. Obrigada por tudo ser uma mensagem que receberemos agora, para que seja para a Tua honra, para a Tua glória, para o nosso deleite espiritual, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, bom dia. Ainda não acabou a nossa programação. Daremos continuidade com a programação com o culto divino, com a mensagem especial do nosso pastorzinho. Vamos ter um momento de interação com você, espectador, que está nos acompanhando. Já temos mais de 230 pessoas que em algum momento nessa manhã assistem a nossa programação. Queremos mandar um abraço especial para o nosso irmão Júnior Moraes, que nos acompanha lá de São Paulo, o irmão Juscelio e sua esposa Elisama e toda a sua família que estão nos acompanhando na igreja de Igaraçu. Um abraço especial também para a Daniela Nascimento, que está gostando muito da programação, para a nossa irmã Sueli Alves, que amou o momento da lição, e para o nosso irmão Luiz Carlos. Também mandamos um abraço especial para todos os membros do grupo de desbravadores Duque de Caxias e para você que faz parte da Igreja Central de Olinda e de todo o nosso distrito. Em especial, os irmãos da quinta etapa que estão nos acompanhando nessa transmissão. Nesse momento agora, teremos um louvor especial para a nossa irmã Deise. Deus quer ser o Deus da nossa vida. Ele quer fazer parte dos nossos anseios, das nossas dificuldades. Então possamos abrir espaço para o nosso Deus nesse momento, porque Ele quer ser o nosso Deus, o Deus da nossa vitória, o Deus da nossa vida. Possamos meditar nessa canção.
você me deixar ajudar. Quero ser a sua visão e acalmar a agonia do seu coração. Quero ser o reflexo do ouvir e cantar suavemente pra você dormir. Quero ser sua motivação e manter a união entre a vida e a paz. Quero apenas ser o Deus que tudo faz. Só quero ser Deus. Deus quer ser o seu, quer ser o nosso. Oremos então. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvamos o Teu nome, Senhor, nesta manhã de sábado. Neste momento, nós também clamamos pela vida de cada irmão e cada irmã desta igreja que estão sintonizados nessa programação. Que o Senhor toque fortemente o Santo Espírito na vida de cada um deles. Perdoa, Senhor, nossos pecados, e continua conosco, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Querida igreja em Olinda, também me estendo ao restante do nosso distrito, aos irmãos da Ilha de Santana, aos irmãos queridos da Enseadinha, aos irmãos queridos do Janga, da Praia do Janga, da Quinta Etapa, do Rio Doce 2. Em primeiro lugar, devemos agradecer a Deus, porque apesar de tudo estamos nesse lugar tão bom. Eu estou muito feliz de estar aqui e fico triste por chegar aqui e não ver a igreja bonita, cheia, alegre. Eu chego na igreja, irmã Alda, irmão Djalma, irmã Bênção, estão sempre ali nos recepcionando e eles não estão aqui hoje. Sei que estão em casa adorando ao Senhor, né? Que Deus os abençoe nesse seu ministério. Agradecemos também a equipe de comunicação, a Cleo, que está ali, você não está vendo, mas a Cleo está aqui na minha frente, operando a imagem. A Andresa também está ao seu lado, eles organizaram isso de uma forma muito especial, o Arthur, querido Arthur, o Vitor, nosso ancião, a amiga Deise, que participou aqui também, e também você não está vendo, mas o Genilson está ali atrás, está orando por cada um de nós. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe, que Deus permaneça presente na sua vida e da sua igreja do mundo. Lembrando que a igreja somos nós, né? Não estamos vindo ao templo, mas a igreja somos nós. Eu sempre gosto de dizer quando estou pregando que a igreja, o templo, é uma extensão da igreja do lar. Então não esqueça que a sua casa é a igreja, né? Então adore a Deus no seu lar, na sua igreja, na sua casa, com a sua família. Se sua família não é cristã, não é evangélica, não gosta de culto, adore só, não nomeie. Deus receberá, né, a sua bênção, a sua gratidão. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versos 32 a versos 35. Nessa leitura eu também não poderia deixar de lembrar você que a igreja está aberta até às 11 horas, né? Estaremos aqui recebendo doações de alimento. A ASA está aqui presente, né? Estamos aqui organizando uma forma de recolher e entregar os alimentos àqueles irmãos que necessitam e têm uma necessidade maior do que nós. Então, se você está em casa, se você puder vir, você traga. Se não, você mande um aviso via WhatsApp,
que nós iremos buscar na sua casa. Fique-me à vontade, a irmãos necessitando da nossa ajuda. Mateus 24, 32 a 35 diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus anos se renovam e as folhas brotam. Sabeis que está pronto o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Vejam só, nós vivemos uma crise histórica mundial. O mundo passou por muitas crises. Essa não é a maior crise que o mundo passou, mas é uma das maiores crises que esse velho mundo, né, faz parte da história desse mundo. Nós sabemos que há milhares de pessoas doentes no mundo inteiro, há muitos mortos, pessoas infectadas. Há uma expectativa de um grande desemprego após essa crise, né? Quanto mais essa crise perdurar, o confinamento perdurar, teremos uma grande crise. A crise continuará principalmente de desempregados. Para muitos isso é uma catástrofe. Quando você liga a televisão, todos os jornais falam em catástrofes. Os jornais passam o dia inteiro nos ensinando como nos precaver, falando de crises, dificuldades, ruínas do mundo. Mas nós sabemos que isso não é uma catástrofe apenas para o cristão que estuda a Bíblia, para o adventista que tem a certeza que Deus deu a sua revelação. Isso não é apenas uma catástrofe, isso é o cumprimento das profecias bíblicas, e nós esperávamos por isso. Assim como eu aguardo por isso há muitos anos, você também aguarda por isso há muitos anos. Você que está em casa agora com a sua Bíblia aberta, Deus concedeu ao seu povo a capacidade da profecia, como entender as profecias. Isso cedo ou mais tarde aconteceria, né? Nós sabemos que há 5 acontecimentos que afetarão o panorama da igreja neste mundo, e a minha vida e a sua vida, né? Nós sabemos que a sacudidura, a reforma de vida, o selamento, a chuva serôdia e a terminação da obra. Boa parte desses acontecimentos, eles ocorrerão simultaneamente. Estamos vivendo a sacudidura. Como disse o pastor esses dias, nós já aguardávamos por isso. Então, passamos uma vida inteira ouvindo sermões, estudando a Bíblia na igreja, ouvindo preleções, palestras, e agora estamos em casa. É o momento de vivermos tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós ouvimos, né? Estamos em casa, viva, medite em tudo aquilo que você tem aprendido. E diante de toda essa situação, o que fazer? O que nós podemos fazer? Algumas pessoas reclamam de tempo. Eu não tenho tempo para pregar, eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, eu não tenho tempo, sempre a desculpa do tempo, né? Muitos fazem do tempo o seu grande inimigo, a sua grande pedra de tropeço. Agora nós temos tempo. E eu conclamo a você, enquanto estivermos nesse confinamento, aproveite o tempo. Aproveite o tempo para orar mais, ore mais. Aproveite o tempo para valorizar sua família, sua esposa, seus filhos. Faça o culto familiar todos os dias. Se você fazia manhã e à noite, faça ao meio-dia. Aproveite esses momentos para a comunhão com Deus, né? Aproveite o tempo para estudar mais a Bíblia. Precisamos estudar mais a Bíblia. É por isso que, como falei no início, para muitos é uma catástrofe, mas para aqueles que estudam a Bíblia é o cumprimento da profecia. Muitos cristãos ainda falam em catástrofes. Aproveite o tempo para estudar a Bíblia, para estudar as profecias. Aproveite o tempo para falar de Jesus para as outras pessoas. Evangelize através das redes sociais, WhatsApp, Facebook. Aproveite esse momento para fazer, quem sabe, aquilo que você não fazia antes. Mas esse também é um momento de reflexão, um momento em que precisamos analisar
e sentir que precisamos cada vez melhorar na nossa relação com Deus, na nossa comunhão com Deus. Eu não vou me delongar nesse sermão, porque daqui às 10, 11 horas teremos um sermão feito pelo pastor Moisés da União. Mas o que eu peço a você é que você se consagre cada vez mais a Deus, que você busque mais a presença de Deus. Peça a Deus para que Ele transforme a sua vida e o seu coração. E quando isso passar, quando esse momento passará, virão outros, com certeza mais difíceis que esse. Esse momento é um momento de prova, mas um momento de preparo para algo mais difícil, algo mais duro. É o que nós conhecemos como o princípio das dores. Você medite, que você busque a Deus e peça a Ele que te prepare, para que quando algo mais difícil vier, você esteja mais seguro, mais preparado para enfrentar. Então que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus fortaleça o seu lar e que você leve cada vez mais o Evangelho a sério, aproveitando esse tempo para orar, estudar a palavra, né? E se dedicar também a evangelizar as outras pessoas que estão sensíveis. O mundo está sensível com esses acontecimentos. Então é o momento de falar de Jesus e da sua volta em breve este ano. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Nesse momento, eu convido você a fazer uma oração. Se você está sentado, eu queria que você ficasse em pé. Se você está com sua família, junte sua família. Se você está com algum irmão da igreja, junto com esse irmão. E agora nós iremos orar, pedir a Deus a sua bênção, a sua misericórdia e que Ele nos fortaleça a cada dia. Oremos. Querido Deus, como é bom vivermos esse período da história do mundo. Ó Deus, nós somos testemunhos dos cumprimentos das profecias bíblicas. É um privilégio estar vivo neste momento da história deste mundo. Mas te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos prepare para algo mais difícil que virá. Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor nos leve para mais perto de Ti. Neste momento, Senhor, eu te clamo pelos Teus filhos, os irmãos do distrito de Olinda que estão em casa. Que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja. Querido Deus, assim como o sangue foi passado nos umbrais das portas dos filhos de Israel lá no Egito, nós te agradecemos porque o teu sangue foi passado nas portas de nossas casas. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos fortaleça. Obrigado por esse momento especial, obrigado pela Cleo, pelo Arthur, obrigado pela Andresa, pela Deise, pelo Vitor, obrigado pelo Tubal, os que estão aqui, o Genilson. Que o Senhor os abençoe e o Senhor os proteja também. Que a tua igreja venha, participe, devolva seus dízimos e ofertas, que a tua igreja traga alimentos para aqueles que mais necessitam. Permanece conosco, que eu te peço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você. Nós gostaríamos de agradecer a você que durante toda esta manhã esteve nos acompanhando. Foram mais de 300 pessoas entre o Instagram e o Facebook que durante essa manhã dedicaram um momento para agradecer a Deus. Nesse sábado, mais uma vez, nós provamos que nós somos a igreja e que independente do lugar que nós estamos, nós podemos adorar a Deus. Que nessa manhã você possa sair abençoado. A Igreja Central de Olinda e o Distrito agradecem a sua presença nessa manhã. Um bom sábado a todos. Tchau, tchau.